brilhante como o sol. Ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Luz, estrela incandescente, ilumina o meu caminho, com esperança e segurança de pássaro no ninho, eu lhe pedi. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Como da fonte ao grande mar, corre o rio ao seu leito. Homem é anjo por direito, com amor e com respeito, eu lhe pedi. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção.
lembrar do vento que muda tudo de lugar. Hoje sou eu a te ensinar. E amanhã tu vais me falar. As mágoas ficam esquecidas no novo olhar, na nova vida. É a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família. Hoje sou pai, amanhã filha. É a bênção da reencarnação. Está falando? Alô, boa noite a todos, a todas. Iniciando a nossa reunião e os avisos iniciais. As cestas de Natal, o apadrinhamento das crianças para o Natal já foi concluído. Então, nós agradecemos todos aqueles que colaboraram apadrinhando uma ou mais crianças. Mas a arrecadação de doação de alimentos para a cesta de Natal poderá também ser feita, está aberto ainda. E é o kit de alimentos ou alimentos avulsos. Tem um placar ali perto da escada, do lado do atendimento fraterno, com as necessidades dos alimentos de cada dia, né? E, em caso de dúvida, procurar a Analice na segunda-feira ou a Sueli na quinta-feira. E a Márcia, sexta-feira à tarde. Quem tiver óleo de cozinha pode colocar no recipiente e trazer em garrafas PET, porque será revestido em alimentos à venda que a gente faz desse óleo utilizado. O depósito deve ser feito, tem um galão ali na cozinha, do lado da janela, pode colocar ali o PET. E os cursos de IED, Introdução à Doutrina Espírita, continua, não precisa inscrição. Quem chegar cedo vai, segunda-feira, 6 horas, quinta-feira, 6 horas também da noite, e sexta-feira, 15 para as 10. Então, quem chegar nesse horário e quiser, vai lá estudar, porque a doutrina espírita é a doutrina do livro, nós não podemos esquecer. É a doutrina do conhecimento, e a gente só conhece estudando, lendo e aprendendo, né? Então é isso. Vamos ler. Hoje é um dia especial, e nós vamos saber por que é um dia especial através da palavra do Eduardo. Vamos ler então a mensagem recebida nos momentos difíceis. Se te calas, Deus se expressa em teu favor pelas ocorrências da vida. Se te humilhas, Deus te exalta. Se suportas com paciência, Deus te garante. Se perdoas, Deus te compensa. Se aceitas a prova, Deus te liberta. Se abençoas sempre, Deus te auxilia. Se prossegues servindo, Deus te protege. Se esqueces todo o mal, Deus te instala no bem. Se te sacrificas, Deus te promove. Se te entregas a Deus, Deus te resguardará. Então, esse é o caminho, que é um caminho que todos nós podemos fazer para que tenhamos a proteção divina certa. Tem sempre, embora a gente não faça, mas se a gente fizer aqui, assim ela está assegurada. E tudo aqui a gente pode falar. Por exemplo, calar diante de uma conversa que não tem valor. Todos nós podemos calar. E agora, então, nós tivemos oportunidades grandiosas de ficar calado com esse problema da eleição que teve, né? Porque, olha, o que tem família que agora não vai se encontrar, é reunião de reconciliação,
porque brigaram. As famílias brigaram por causa de política. E, olha, me perdoe dizer, muita família espírita também teve problema por causa de posição de política, de um lado ou do outro. Né? Então, foi uma excelente oportunidade para calarmos, não falarmos nada. Outra coisa, exercitar a paciência. É uma beleza, né, a gente exercitar a paciência. É aquela pessoa que fala a mesma coisa 5 vezes. Emmanuel diz que nós já conquistamos a paciência quando nós respondemos a mesma conversa, a mesma pergunta, com o mesmo tom de voz, quando essa pergunta é feita pela 5ª vez. Se respondermos com o mesmo tom de voz, aí nós já adquirimos a paciência. Não é fácil a gente fazer isso? É muito fácil, gente, é só a gente exercitar. Não sei por que estão rindo, não sei por quê. Se perdoas, Deus te compensa. Perdoar, gente, quem é que não pode perdoar? Todos nós podemos perdoar. Perdoa ódios passados, reencarnação traz de sobra. Eu já vi muita galinha chocando ovo de cobra. Disse Lamartine Babo pelo Chico. E então não é melhor perdoar? Não é melhor perdoar? A espírita foi num dirigente espírita experiente lá de Juiz de Fora e reclamou do marido 15 minutos. Todos os defeitos do marido, todas as impaciências, problemas do marido, ela foi falando. Quando ela acabou, o dirigente perguntou, você quer ficar livre dele? Os olhos dela brilharam, porque deve vir uma fórmula aí para eu ficar livre dele, né? Porque a gente quer a coisa pronta e acabada, não quer fazer esforço para conquistar. Eu quero, o que é que eu tenho que fazer? Trata ele bem agora para ficar livre na próxima encarnação. Olha que beleza. Olha, quando a minha mulher começa a me tratar melhor do que normalmente ela trata, eu fico desconfiado. Bom, então vamos lá. Aceitar a prova. Aceitar a prova, gente. Será que Deus deu uma prova acima das nossas possibilidades de carregar a cruz? Será que a prova não é maior? Nós é que colocamos peso, anilhas no peso que não estavam na programação. Na subida com Jesus, o processo é diferente. Quanto mais peso na cruz, mais equilíbrio na gente, disse o poeta. Se prossegues servindo, Deus te protege. Olha aí que coisa boa. Gente, para conseguir a proteção de Deus, servir. Mas não é servir só quando está luar, quando está calor. É servir quando está chovendo, quando tem pouco dinheiro no bolso, quando a situação, o aumento não veio. Todas essas coisas que a gente sabe que existem no mundo material e que são adversas, nessa situação, servir sempre. O céu espera que faças, mesmo a fel de pranto infindo, a tarefa edificante que prometeste sorrindo. Acho que eu falei muita trova, né? Eu vou parar um pouco agora. Fiquem tranquilos que eu vou parar de falar. Só vou dizer mais uma depois. Se esqueces todo o mal, Deus te instala no bem. Olha que beleza. Esquecer o mal. Para que ficar remoendo, alimentando aquilo, né? A mesma coisa sempre, né? Tem pessoas que gostam, parece que gostam de sofrer. Fica alimentando o mesmo problema, remoendo. Não é A única vez que o Chico não soube falar, responder, que ele ficou sem graça, foi um senhor de 90 e poucos anos na fila, quando foi chegando perto dele, chorando, e eu estou com saudade da minha mãe, com 95 anos, o que o Chico ia dizer para ele? Não tinha o que dizer. E no atendimento fraterno, meu Deus do céu, com 60 anos, 60, eu sofro muito. Eu pensei, aí vem um problemão aí. Qual é o problema? Minha mãe me tratava mal, não gostava de mim. Ele, com 60 anos, já estava remoendo aquela situação antiga. Vamos esquecer. Se te sacrificas, Deus te promove. Olha que beleza. Fazer um sacrifíciozinho, né?
ficar acordado até mais tarde para atender uma pessoa que está doente, caminhar, enfim. Se te entregas a Deus, Deus te resguardará. Então, falei, não digo mais trova no momento, só no final. Ui, quem falou meu Deus aí? Teve gente que não gostou. Eu acho que foi a Maria Lúcia, hein? O Evangelho de Chico Xavier. Creio que quando... Dever, falando sobre o dever. Creio que quando cada um de nós estiver cumprindo os deveres que nos competem perante Deus e diante da vida à frente dos outros e ante a nossa própria consciência, alcançaremos a paz duradoura. Chico Xavier, do livro O Evangelho de Chico Xavier. E agora a pergunta do Livro dos Espíritos, 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Escolhe outro. É simples. Esse não deu, ele vai escolher outro. Porque tem que renascer mesmo, tem que voltar para cá, porque do lado de lá, gente, é esquisito. E aqui nós temos uma bênção, todos nós, e que causa, às vezes, inveja em espírito desencarnado. Tem espírito desencarnado que tem inveja da gente. Quando a gente passa, ele diz assim, lá vai um encarnado. Porque ele não tem o que nós temos. O que é que nós temos que ele não tem? Sim, mas o que é que o corpo enseja? Esquecimento. Pode tomar um cafezinho lá na conta do Afrânio. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a bênção do conhecimento da informação espírita que nos conforta, que nos ajuda, Senhor, a suportar as agruras, as lutas e dificuldades da vida, muitas vezes sorrindo, que nos ajuda, Senhor, a suportar aqueles que nos tratam mal, muitas vezes esquecendo. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos no bem. E hoje, Senhor, que possamos levar a nossa gratidão, que é eterna, ao nosso Allan Kardec, que hoje é aniversário do seu nascimento. Nós somos devedores insolváveis daquilo que o nosso Kardec nos trouxe, que é o cristianismo redivivo, que as nossas vibrações de gratidão possam envolver e chegar até o nosso Allan Kardec. Que a tua paz, Senhor, envolva o nosso Brasil, tão necessitado, Senhor, de paz e de mensagens. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos propósitos no bem. Que a tua paz fique nos nossos corações, que possamos envolver o nosso Eduardo nas melhores vibrações, em nome dos nossos benfeitores espirituais, Eurípides, do nosso Chico, Dr. Bezerra, em vosso nome, Senhor Jesus, e sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Vocês perdoem, mas essa campainha, ela insiste em tocar sempre, embora a Lúcia me advirta sempre, para que eu não deixe ela tocar. Eu ia mexer, mas depois esqueci. Fiquei falando muito. Então, gente, vamos envolver o Eduardo nas nossas melhores vibrações para que ele tenha uma excelente reunião. Humildade é flor sensível, nascida na senda do bem, que a pessoa logo perde quando acredita que tem. Eu não ia ficar por baixo do Gilberto, né? Levei 3 dias decorando essa. André Luiz, através de Chico Xavier. Obrigado, meu carinho, obrigado. Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Com muita alegria a gente volta a essa casa querida ao nosso coração, a casa que a gente já considera nossa, e em especial nesse dia de hoje, né, comemorando aí
o nascimento do nosso querido Allan Kardec. Eu refleti muito esse final de semana acerca da grandiosidade deste homem nas nossas vidas. O que este homem representa para cada um de nós que abraçamos o cristianismo e, acima de tudo, abraçamos um cristianismo espírita. Então ele vem trazer para nós, ele desvenda esse véu do que é o mundo espiritual, trazendo para nós a grande esperança de um porvir melhor. Então, durante todas as minhas reflexões, a palavra esperança, ela vem tocando o meu coração por conta dessa mensagem libertadora. Tudo isso que nós passamos aí nesses dias, né, estamos passando nessas dificuldades no nosso país, só e tão somente só a doutrina espírita para nos esclarecer, para trazer para nós essa esperança e para dizer para cada um de nós que amanhã é um novo dia. Parafraseando Maria com Chico Xavier, isso também passa. Então nós trazemos um abraço fraterno do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, de Juiz de Fora. O marido que essa mulher foi reclamar não era eu, podem ter certeza disso, porque era de Juiz de Fora. E a gente preparou então para a noite de hoje Jesus e Kardec, o caminho do bem, para que a gente possa entender um pouquinho mais. E desejo do fundo do meu coração que todos nós, pelo menos durante um minutinho, elevemos o nosso pensamento em gratidão ao Kardec, por ele ter trago para a gente tanto ensinamento e tantas lições. Ivone do Amaral Pereira, a grande médium, talvez um pouco esquecida nossa do meio espírita, mas que teve uma sucessão de vidas tentando se resgatar das dificuldades que ela mesma criou. Na sua última encarnação, nascida aqui no Brasil, ela escreve uma coletânea de obras, entre elas uma que todos nós conhecemos, Memórias do Suicida, mas todas as outras vêm retratar mensagens do mundo espiritual de forma sublime. E no livro Ressurreição e Vida, no capítulo 5º, ela traz, através da inteligência também de um grande exemplo que nós tivemos aqui no mundo encarnado, Leon Tolstói. Foi um grande escritor, um filósofo, um conhecedor da cultura e um buscador de Deus. Ele queria entender na sua última encarnação a respeito de Deus. E ele então desencarna e chega no mundo espiritual querendo conhecer mais a verdade da vida. E ele então vai perguntar aos seus orientadores do mundo espiritual: qual é o homem de bem que pode ser representado e que esteve na Terra, para que a gente siga o seu exemplo? Ele faz essa pergunta, mas a resposta não vem. A resposta vem através da psicografia que ele vai responder para Ivone do Amaral Pereira, neste livro Ressurreição e Vida. E narra Leon Tolstói, que era um homem que para todos nós passaria despercebido do Evangelho, porque todos os evangelistas sequer citaram o seu nome. Era um anônimo, se apresentava todas as vezes que Jesus lá estava. Ele se apresentava de uma forma muito especial. Os olhos eram cinzas, a cabeleira negra, um pouco curta, a barba também negra, um pouco curta, e uma característica muito diferente naquele homem. Vestia uma túnica da cor azul marinho e um manto marrom por cima. Aparentava ser muito jovem. Do lado esquerdo levava uma sacola ou algum saco onde guardava pergaminhos com tintas, com sais, com rolos para que pudesse enrolar os seus pergaminhos, e do lado direito levava um pífano, que era semelhante a uma flauta. Todas as vezes que Jesus se apresentava, aquele homem lá estava por perto. Ninguém sabia quem era. Passava despercebido por toda aquela multidão que estava próxima a Jesus. Quando Jesus acabava de falar, ele sentava ou na soleira da calçada, ou mesmo no tronco de uma árvore, e escrevia naqueles pergaminhos tudo aquilo que o mestre estava falando. Escrevia com aquela letra mesmo daqueles que eram intelectuais daquela época. Uns falavam que ele era grego,
por conta de saber escrever. Outros falavam que ele era egípcio, mas a cor dos seus olhos não combinava com as características. Ninguém sabia, na verdade, quem era ele. Era conhecido como o homem do manto marrom, porque ele nunca houvera aberto a sua boca. Mas onde Jesus estava, lá estava aquele homem, anotando. Quando chegava em casa à noite, geralmente repousava numa pousada ou mesmo na casa de alguém que ele prestava algum serviço e deixavam que ele dormisse no celeiro. Ele relia tudo aquilo que ele havia escrito e no pergaminho diferente daquele fazia os comentários acerca do Evangelho de Jesus. Certa feita, Jesus estava em Cafarnaum quando tinha uma multidão ouvindo os seus ensinamentos, e ele também estava ali curando pessoas, quando Jairo, o cobrador de impostos, aproxima-se de Jesus de uma forma muito agitada, e diz a ele, a Jesus: Senhor, vá até minha casa, minha filha de 12 anos está morrendo. E o microfone caindo. Peraí. Eu sempre tenho dificuldade com isso. Peraí. É melhor. Pronto. Só que eu acho que caiu aqui. Pronto, obrigado. Vá até minha casa, minha filha de 12 anos está morrendo. Eu preciso que tu vás lá. E Jesus, então, no meio daquela multidão, foi pedindo passagem. Quando ele sai pedindo passagem, o manto de Jesus esbarra no rosto do homem de manto marrom. Jesus para, volta para trás, o homem solta 2 lágrimas, Jesus cruza o seu olhar com aquele jovem que ali estava e toca-lhe a testa. Nenhuma palavra, nenhum som foi emitido ali, apenas a emoção da alma. Jesus vai, ele vai atrás. Poucos minutos depois, a alegria da casa dos sinos tocando. A menina havia recobrado a sua saúde física. Ele senta na beira da calçada e anota todos os detalhes daquele momento incomparável. Passa-se 3 meses. Ele está à espera, com uma pequena multidão, numa praça, à espera de Jesus e seus discípulos. Ali estavam muitos obsediados, que caíam no chão, estribuchavam, e ele, naquela angústia também de esperar Jesus, que não chegava, certamente Jesus e os discípulos estavam em outro lugar, pregando, e aquela multidão começou a ficar agitada. Estavam ali desde cedo, e já ia chegar o meio-dia, quando então ele é tomado de uma emoção que ele não sabe explicar. Levanta-se, aproxima-se de um homem que está muito agitado e diz pausadamente ao homem: saia deste corpo, em nome de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Aquele obsediado que ali estava deu a última estribuchada, rolou no chão e levantou. Levantou envergonhado, limpou sua roupa da poeira, e vários outros começaram a chegar até o homem do manto marrom, naquela manhã, início de tarde. Quando Simão Pedro, ouviu que tinha um homem na praça curando endemoniados, foi até lá e disse ao homem que ele estava proibido de curar em nome de Jesus, porque ele não era um dos seus discípulos. Passa-se o tempo, o mesmo Simão Pedro, o mesmo homem rústico, porém lutando para suas descobertas, para sua reforma íntima. O mesmo Simão Pedro aproxima-se do homem do manto marrom e diz a ele: continue a fazer as suas curas, porque Jesus o autorizou. Jesus me disse que quem não é contra ele é a favor dele, não é necessário que fique perto dele. E o homem do manto marrom continuou a curar endemoniados. Parece que essa era a grande especialidade dele. E o tempo passou. Jesus vai ao sacrifício da cruz e ele então estava ali, anotando todos os detalhes. Naquela noite, ele reescreveu tudo aquilo com os comentários. Passaram-se 7 dias. Ele se encontra numa pousada.
lendo os pergaminhos de toda aquela história daquele homem que libertou a humanidade e mostrou para todos nós o caminho do amor. Chorava compulsivamente, de saudade de Jesus. Adormeceu com aqueles pergaminhos agarrados ao seu corpo. Jesus o aparece naquela noite e diz a ele que era necessário sim curar corpos, mas era fundamental que ele curasse almas, e que ele tinha pressa que essas almas fossem curadas. Na manhã seguinte, ele pega os seus pergaminhos, assenta-se numa praça, e ele tinha uma característica muito interessante: sentava cruzando as pernas, não sentava em nenhum tamborete, sentava cruzando as pernas, tocava o seu pífano quando vinham crianças e jovens se aproximando dele. Quando ele via que tinha uma pequena multidão, ele abria os pergaminhos e iniciava a sua fala dessa maneira: hoje eu vou contar uma história de um príncipe que desceu dos céus para nos auxiliar, e narrava as histórias de Jesus. Quando ele percebia que aquela localidade todos já tinham entendido a história de Jesus, ele escolhia 2 ou 3 e presenteava com os pergaminhos escritos as histórias de Jesus. E nunca mais as pessoas o viam ali. Foi mudando de região para região, levando a palavra de Jesus. Foi visto pela última vez em Roma, a grande capital do império daquela época, daquele momento. E foi chamado de avôzinho do manto marrom. Já era um idoso que fazia a mesma cena, sentava cruzado com as pernas, tocava o seu pífano, ajustava e recolhia as crianças e os jovens que ali estavam e falava sobre o Evangelho de Jesus. Muitas mães iam até ele para saber o que aquele homem falava, que modificava a vida do filho dentro de casa. Leon Tolstói fica encantado com a história deste homem. Na sua cabeça de intelectual, de escritor, de historiador, de filósofo, ele achava que quando ele fosse perguntar sobre qual é o exemplo de homem de bem, algum vulto da história, alguma personalidade muito importante fosse lhe ser apresentada. E é apresentado para ele este homem extremamente humilde, que até hoje ninguém sabe o seu nome. Até hoje este homem segue Jesus na sua plenitude, deixando para nós o exemplo do que é seguir Jesus. Qual é o roteiro que nós temos para seguir Jesus? Não é à toa que eu comecei com a trova. A humildade é a característica fundamental deste homem. A simplicidade que ele se apresentava, sem fazer estardalhaço, sem fazer firulas, sem fazer nenhuma encenação. Ele ia ali, escrevia as mensagens de Jesus, estudava, comentava e depois transportava as mensagens de Jesus. É este exemplo de homem que Jesus espera de cada um de nós. É sermos portadores do teu Evangelho na mente, no coração e na ação. É esse portar desse Evangelho que nos envolve a todos nós e que vem ser reescrito nas palavras de Allan Kardec, que vem reviver o Evangelho verdadeiro, o cristianismo verdadeiro, que obviamente foi deturpado durante toda a história, e Kardec vem então resgatar, conforme promessa do próprio Cristo, a Simão Pedro, quando ele chora depois de um dia de pregação, e Simão achando que ele estava chorando de felicidade, e ele diz: não, Simão, eu não choro de felicidade, eu choro porque nem tu, nem eles entenderam que veio o Filho do Homem. Tu acha mesmo, Simão, que eu venho colocar remendo novo em tecido velho e gasto, para que o rombo seja muito maior? Não, Simão, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Talvez agora seja necessário que essas coisas aconteçam, para que os crentes e os descrentes passem a crer. Mas dia virá em que trarei
em que o meu evangelho será restituído de coisas que serão deturpadas, e trarei coisas novas que talvez agora tu não compreendestes. É essa a missão de Kardec. É este homem que nasce no ano de 1804, que vem resgatar Jesus, e vem trazer Jesus redivivo, e vem trazer para nós um mundo diferente, que por bênção de Deus, nós estamos aqui vivendo ele. Talvez nós sejamos 1857 para 2022, são quantos anos? Obrigado pela resposta. Mais ou menos 170 e poucos anos, certo? Quem é bom de matemática. Talvez nós estejamos na terceira geração de espíritas. Na terceira. Quando nós vamos falar para os jovens lá na casa de Eurípides, quando nós vamos falar para as crianças na casa de Eurípides, a gente percebe nitidamente a criança que já teve uma encarnação como espírita e agora retorna como espírita novamente. Porque você vai falar de reencarnação com ela, te dá uma aula de reencarnação. Você vai conversar com ela. Depois você faz uma trova da cadeira e do microfone que agarra, por gentileza. Você vai conversar com ela sobre o que acontece, as causas do sofrimento, e ela te dá uma aula, dizendo que a gente sofre por coisas que vêm do passado. Então nós estamos na terceira ou quarta geração de espíritas, e somos abençoados por Deus, porque está nas nossas mãos fazer ou não fazer, agir ou não agir. Então as características fundamentais desse homem são humildade. Gilberto falou muito bem aqui no início, paciência de saber ouvir e saber se calar. Como nós somos testados nessas últimas semanas. Como nós fomos espizinhados nas últimas semanas. Eu pegava Uber, e toda vez que eu pegava Uber, porque Deus é perfeito, Deus vai levar a gente até o final, assim, para dar uma espetada ali, para ver se a gente realmente aprendeu. E ele fala assim: você não fala na tribuna? Então agora você tem que viver. Todos os Ubers que eu peguei nessas 2 últimas semanas eram contrários ao que eu pensava. Todos. E eu tive que aguentar calado, em silêncio. Teve um que eu quase pedi para parar e me deixaram na Avenida Brasil. Eu falei: para que eu vou descer aqui. Mas eu fiquei calado, eu aguentei. Quando eu cheguei em casa, eu descontei no primeiro que eu vi, que era o meu cachorro. Lógico, né? Dei uma nele, que ele veio todo feliz, falou assim: me sai de perto de mim que eu estou irritado. Que a gente irrita também, vocês sabiam que a gente irrita? A gente se irrita. O dia de palestra, não. Hoje eu estou felicíssimo, hoje eu tratei todo mundo bem, desde o porteiro até o moço que me trouxe aqui, foi tudo tranquilo. Mas esse dia, não. Olha como é que é interessante. E a gente tem a oportunidade de exercer, e a gente não exerce. E a gente se perde por coisas pequenas. Por quê? Eu só queria saber por quê. Que um tem que ser inimigo do outro porque pensa diferente. Por quê? Eu tenho direito de pensar o que eu quiser. Você tem direito de pensar o que você quiser. Nós somos irmãos. Ah, mas você tem que... Não tem. Cada um tem que pensar aquilo que quer pensar. Mas é fácil? É difícil, né? Então, como eu não sou evoluído em nada, há um mês atrás eu tive em Juiz de Fora, no Eurípides. E tem uma parenta que era contrária à minha ideologia de pensar. E eu, então, fui andando na rua, porque a gente é tentado pelos espíritos amigos e pelos espíritos inimigos, né? A gente é tentado o tempo todo. E eu ganhei um adesivo. E eu falei assim: vou pôr o adesivo. Só de implicância. Eu vou pôr o adesivo. Eu fui ofendido 4 vezes na rua. Com pessoas estranhas. Passava perto de mim, um escarrou. Passou perto de mim e escarrou. Eu fiquei horrorizado. E eu falei assim: eu tenho que encontrar com ela, para ela ver qual é o meu posicionamento, porque eu nunca falei, né? Mas ela fica me mandando as coisas, eu nunca falei, eu sempre guardei. Eu sempre fui paciente guardar, mas eu queria implicar com ela e colocar o negócio. Entrei numa loja, que eu precisava comprar um negócio, e era a irmã dela que estava atendendo. Quando a irmã dela viu, o meu orgulho foi para a cara, eu dei um sorriso tão elegante, falei assim: agora ela vai saber quem eu penso. Aí a irmã dela, que é minha prima, veio e me deu um abraço e disse: nossa, eu estou junto com você. Eu falei:
Mas que covardia! Eu não consigo nem errar eu não consigo errar. Ranquei aquele negócio e fui embora para casa. Não consegui. Agora vamos pensar junto. Por que a gente faz isso? É a nossa pequenez diante de um universo que a gente não tem noção. Kardec simplesmente fez o trabalho dele. Foi perseguido, julgado, condenado, porque as pessoas julgam e condenam, sem saber o que era, e fez o trabalho dele. Desencarnou, fazendo o trabalho dele. Respondia carta por carta que chegava para ele, tanto de ofensa quanto de elogio. Ele respondia. Nunca passou pela cabeça de Kardec de que ele queria ser o dono da verdade. Nunca passou pela cabeça de Kardec de que ele era o sabedor de tudo. Muito pelo contrário. Todo o seu Pentateuco está escrito quem é e a quem ele serve, que é Jesus de Nazaré. E a gente por muito pouco se acha, né? A gente por muito pouco se acha tanto, e quer achar tanto, e quer fazer da nossa vida tanto, sendo que a simplicidade da vida é tão simples. E nós temos tudo na mão para sermos felizes, apesar de tudo, e apesar de quem convive conosco. Lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec vai perguntar aos espíritos amigos, essa pergunta todo mundo sabe, qual é o modelo e guia que nós temos a seguir como exemplo? Vede Jesus, é a resposta dos espíritos. A passagem de Jesus é tão emblemática, ela dura, Jesus só começa a ser conhecido efetivamente da população aos 31 anos. São apenas 2 anos e 9 meses de messianato. 2 anos e 9 meses. O Gilberto é espírita, no mínimo 70. Por aí. Há no mínimo 70 anos. Jesus foi 2 anos e 9 meses apenas que ele se tornou conhecido. E deixou essa mensagem gigantesca, que é o nosso exemplo. Que é o que nós devemos seguir. É ele. Faça como eu faço. Faça aquilo que eu estou te dizendo, porque eu sou o Filho do Homem. É essas palavras do Cristo. E fazer o que Jesus faz é o quê? É olhar para as pessoas com olhar de irmãos, com olhar de piedade, com olhar de sofrimento, porque o outro sofre da mesma forma que você sofre. O outro tem as angústias da mesma forma que você tem angústia. Já sei que tem gente pensando, é porque você não está na minha família, é porque você não está no meu emprego, é porque você não está... É tudo a mesma coisa. A gente só ainda não conseguiu, e estamos nesse processo, estamos nesse momento de transição, de transformação, de evolução, a gente só não conseguiu ainda compreender claramente o que é Deus, que a gente olha Deus na personificação do homem, então Deus na personificação do homem fica igual a gente. Aí a gente não consegue entender Deus. Por que Deus permite? A gente não fala isso? Por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus? Porque Ele tem um olhar macro. Nós somos seus filhos. E Ele vai olhar para mim, como vai olhar para vocês, como vai olhar para aquele que faz o outro sofrer, como aquele que faz o outro morrer. Ele vai olhar da mesma forma. E vai dar as mesmas oportunidades. Por isso que o livre-arbítrio é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Nos torna homens de bem, se nós quisermos usar o nosso livre-arbítrio para sermos homens de bem. O roteiro está dado, que é Jesus. O reforço do roteiro com mais informação está escrito, Pentateuco, da doutrina espírita. E nós temos hoje várias obras que nos auxiliam neste processo de entendimento. Porque temos que aproveitar esse momento reencarnatório. Temos que aproveitar esse momento que nós estamos aqui, porque ele é muito importante. Eu fui falar no Joana de Ângeles, lá em Juiz de Fora.
onde frequentou Sueli Caldas Schubert. Eu não sei se a Sueli já esteve aqui alguma vez. A Sueli foi uma grande escritora de obras de desobsessão. E todo o trabalho que ela fez durante toda a sua vida foi desobsessão, em especial desobsessão em criança. E aí eles estavam me contando lá no Joana, que ela desencarnou em maio de Covid, em maio de 2021. Maio ou março, não me lembro exatamente o mês. E aí, como eu estive lá há 2 meses e pouco, eu perguntei, tem notícia da Sueli? Porque a gente logo quer saber, né? Como é que os escritores, que as pessoas que têm mediunidade, como é que chega lá em cima. Na verdade, a gente quer se preparar para saber como é que a gente vai chegar, se vai ser bem recebido e não. E a primeira mensagem que ela deu tinha 3 meses desencarnada. E ela escreve assim para a equipe do Joana: meus amigos, vocês têm que desencarnar. Desencarnar é uma bênção. Desencarnar é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sueli teve uma vida material muito sofrida, porque ela foi abandonada pelo marido com vários filhos pequenos, então ela teve uma vida muito sofrida. E naquela época, imagina, mulher, não tinha emprego, não tinha, né? Teve uma vida sempre muito sofrida. Então ela diz na mensagem: tudo que eu vivi na minha vida aí terrena, agora está sendo ressarcido, eu estou sendo cuidada. Eles trazem comida para mim. Aqui é uma bênção, desencarne. Ela fala 2 vezes, desencarne. Eu arregalei o olho quando eu li a primeira mensagem e falei assim: eu com a Sueli, não quero desencarnar não, Sueli, que tá bom, está cedo. Aí me mostraram a segunda mensagem. A segunda mensagem tinha 8 meses desencarnado. Ela começa assim: não desencarnem. O negócio aqui é sério demais. Eu não paro de trabalhar 1 minuto, eles não me dão paz. Joana, Bezerra, não sei quem, falou um monte de espírito lá. Toda hora me pedem para fazer alguma coisa. Então segura aí. Aguarda o seu negócio aí. Não vem para cá não, porque o negócio aqui é sério. E é sério, porque é a verdadeira vida. E quem gosta de descansar, e quem fala no velório: descansou, né? Ou descansa em paz, começa a rever, porque não é bem assim não. E se quem está esperando desencarnar para poder dormir até mais tarde, para poder não ter compromisso com o centro, vai não, porque o negócio lá é trabalho. Meu pai trabalha até hoje como eu trabalho. São frases de Jesus. E não deve ser nada desagradável a gente ter que trabalhar no mundo espiritual, porque eu fico imaginando, calmo do jeito que eu sou, né? Não sou nem um pouco elétrico, fico fazendo coisa 24 horas, detesto dormir porque eu perco tempo de dormir. Imagina se eu desencarno e ficar numa cama deitado, ou se não numa cadeira do papai, sentado balançando. Certamente eu vou ter problema. Então o mundo espiritual, ele é o mundo do trabalho. Mas para que a gente possa atingir esse patamar, eu tenho que me preparar aqui, como homem de bem e do trabalho. Não só escrever sobre Jesus, não só falar sobre Jesus, mas em especial fazer Jesus. Ação. O momento é delicado, o momento é sério, porém, o momento é ímpar, porque nós nunca tivemos tanta oportunidade de exercer a caridade como agora. Basta que a gente queira. Dentro de casa, nas ruas, eu moro em Copacabana, eu esbarro a cada 2 minutos com uma pessoa na rua. E não é mendigo não, é pessoa de classe média que perdeu o emprego. E está ali se humilhando para pedir um café, para pedir um pão, para pedir alguma coisa. E está ali se humilhando, não é para pedir só comida não, para alguém olhar para ele. Porque são os invisíveis da sociedade, ninguém quer olhar. Ninguém quer olhar. Na minha rua estacionou um carro. E era mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu tinha ido comprar pão, estacionou o carro. Eu morri de medo do carro estacionado, porque estava aqueles negócios que põe, que eu esqueci o nome. Como é que chama? Isso, filme. O negócio estava todo escuro lá dentro, eu não sabia quem estava lá dentro. Eu falei, vai me assaltar. E eu fiquei com medo de passar. Só que eu não conseguia atravessar, porque o sinal não fechava para eu atravessar. Então eu fiquei parado assim com um passo, a pessoa estava me olhando pelo retrovisor, porque o carro estava na frente. E eu achando que a pessoa queria me assaltar. E eu então fingia que ia, voltava. Falei, não vou, porque se eu for, ela vem atrás de mim, vai entrar exatamente no meu prédio, vai me render, vai pôr uma faca aqui, um revólver, vai levar,
né? A gente é bem Rede Globo, né? A gente cria logo um drama, né? Uma coisa assim. O sinal fechou. Eu então atravessei. Quando eu atravessei, saiu uma senhorinha, coitada, de dentro do carro. Mas, meu Deus do céu, ela saiu uma senhorinha. As mulheres enganam bastante, mas ela devia ter perto de 90. Ela sai. Eu falei assim, meu filho, eu achei que você fosse me assaltar. Eu falei, minha senhora! Eu achei que a senhora fosse me assaltar. Eu falei assim, meu filho, você sabe o que eu estou precisando? Acabou a gasolina, não tem dinheiro para pôr gasolina. Eu falei, para que a senhora saiu de carro, minha senhora? 10 horas da noite aqui, mas pelo amor de Deus, compra 1 litro de gasolina para mim, que eu estou numa situação, eu fui buscar meu neto. Aí contou a história toda. Lá foi meia-noite. E era uma história dramática. E ela sai de casa para buscar o neto, envolvido com droga. E eu ali achando que ela ia me assaltar, e ela achando que eu ia assaltar, e aquela confusão mental. As pessoas estão necessitadas. Ah, Eduardo, você tem dinheiro sobrando para dar gasolina para os outros? Tem, porque agora o preço está baixo. Aí dá. Para a gente colocar uns 2 litros de gasolina, dá para resolver a vida dela. Mas não é o dinheiro. Ela saiu aliviada porque ela desabafou. Aquela angústia que estava no peito dela de ver o neto jogado no meio das drogas. Sem a mãe, sem o pai para auxiliar, porque abandonaram o menino, porque o menino está lá envolvido nas drogas. E sobrou para quem? Para a avó, que é mãe 2 vezes. E aí nós conversamos e ela saiu aliviada. É esse momento que a gente está vivendo. Confesso para vocês, eu tinha vontade de fazer aquilo. Não posso mentir que eu estou dentro da casa de Eurípides, que é a minha casa também. Não, nem um pouco de vontade. Eu estava doido para voltar para casa, era dia de semana, eu tinha trabalhado o dia inteiro, eu queria apenas voltar para casa, comer meu pão, tomar um banho e dormir. Gastei 2 horas. Que renovaram a minha vida. Renovaram. Porque o ato que você faz de bem, ele retorna para você em forma de bem. Eu tive uma noite suave, porque eu ouvi aquela senhora. Nada mais do que isso. Todos podemos fazer. Todos podemos fazer. Não depende de nada. Eu fico imaginar espírita aborrecido. Tem espírita que não ri. Eu sou espírita desde que nasci, há 40 anos atrás. E eu ia, na minha época, não tinha, a evangelização era uma coisa que estava iniciando, lá em Minas. Então, você tinha que assistir a reunião pública. Era obrigatório a criança assistir a reunião pública. Então, você imagina a criança assistir a reunião pública. E tinha o seu Sebastião, que era um senhor, e ele, todas as palestras que ele fazia, ele pegava o evangelho e começava a ler. E aí, um dia, minha mãe falou assim, você tem que acompanhar o evangelho. Eu falei, meu Deus, criei uma técnica. Tudo que ele falava, eu repetia mentalmente, para poder acompanhar o evangelho. Quando eu perdia, eu entrava em pânico. Aí eu tentava lembrar a fala que ele tinha feito, recuperava lá em cima, para eu poder entender o evangelho, para eu poder repetir o evangelho. E aí, uma certa feita, no centro espírita chamado Fé e Caridade, que tem 120 e poucos anos, fundado pela minha bisavó, uma certa feita, eu sentado, assistindo a reunião pública, né, e ele falando sobre o evangelho, ele abre nas causas atuais das aflições, que era o capítulo que ele estava explicando. E aí, eu, criança de 5 a 6 anos, entendi, naquele dia, por que eu sofria tanto de estar ali, assistindo aquela palestra pública que eu não queria assistir. E aí cheguei em casa e disse assim para minha mãe, mãe, eu entendi hoje por que a senhora me obriga a ir na reunião pública. Eu falei assim, por que, meu filho? Porque eu te matei na vida passada. Eu te matei e agora a senhora está se vingando de mim, me fazendo eu ir ali. É a lei, a causa das aflições. Eu agora entendi como é que funciona isso. Eu te prejudiquei. A senhora me perdoa? Eu disse, perdoa, meu filho, mas não foi isso que aconteceu não, mas eu te perdoo. Então eu não vou precisar ir nunca mais lá? Graças a Deus eu não vou precisar ir nunca mais. Não, filho, você vai continuar indo. Você vai continuar indo. Eu fiquei traumatizado? Sim, fui traumatizado. Lá em casa não tinha conversa, não. E se tivesse conversa, talvez hoje eu não estaria aqui, eu estaria perdido na vida. Lá em casa não tinha conversa, não. Dia do meu aniversário, eu acordei, pus uma cebola debaixo do braço, que é uma técnica adolescente
de a febre subir, a temperatura subir. Quando a minha mãe veio febre, mãe, vou ter que ficar em casa. Não, isso é febrinha, pode ir, vai para a escola. Era dia do meu aniversário. Eu falei, não, hoje ela vai me libertar, né? E aí de noite era dia da evangelização, quarta-feira à noite. Mãe, hoje é meu aniversário, posso ficar? Não, claro que não. Fui para a evangelização. Eu disse, isso não é mãe, isso é um carrasco. Eu fiquei traumatizado? Fiquei. Qual o problema? Nenhum, estou aqui. Ela se esforçou para me fazer um homem de bem. Ela fez a parte dela. Que trauma é essa que as mães agora, os pais estão falando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Ai, se eu não cumprimentasse meu pai e minha mãe tomando bênção. Não tinha nem conversa, era só um olhar. Era só um olhar. Hoje a criança te enfrenta. E a gente recua. André Luiz, através de Chico Xavier, não é uma trova, é uma mensagem. E numa parte da mensagem ele diz assim, faça seu filho chorar agora, porque senão, lá na frente, ele fará você chorar. Esse processo de tornar homem de bem, ele tem que sair de casa, do nosso lar, das experiências que a gente vive, daquilo que nos motiva, daquilo que nos agrada, daquilo que nos compete fazer, culto do Evangelho no lar. Como é benéfico fazer o culto do Evangelho no lar. Como é fundamental nós olharmos para nossa família e protegermos a nossa família, em especial agora, nesses momentos. Então, tornarmos homem de bem. Aí vai Kardec, continua a perguntar aos espíritos. Depois que ele vai perguntar sobre o modelo e guia, que é Jesus, ele pergunta assim aos espíritos: Deus prefere ou pune aqueles que não fazem o mal, aqueles que não fazem o bem e deixam de fazer o mal? Deus pune aqueles que não fazem o mal, mas deixam de fazer o bem? Os espíritos vão responder. Os espíritos vão responder. É necessário que tu faças o bem, além dos seus limites, porque até o bem, até o mal que você não fez, por ocasião do bem que você deixou de fazer, tu será responsabilizado. Resumindo, traduzindo, tirando a linguagem dos espíritos e indo para a nossa linguagem. Estamos aqui para fazer o bem. Se eu deixo de fazer o bem, mas também não faço o mal, eu serei responsabilizado pelo bem que eu deixei de fazer. O mundo está com muita dificuldade? Tá ou não? Sim, muita. Muito problema, muita confusão, tá? Quem faz parte do mundo? Então quem está fazendo essa confusão? Somos nós. Então eu não posso me colocar à parte do mundo. Eu tenho que me colocar dentro do mundo. E no meu redor, eu fazer o melhor que eu posso. Aqui na casa de Eurípides é maravilhoso. Aqui todo mundo trata bem todo mundo. Pisou afora, é que eu tenho que realmente tratar bem. Aquele que me empurra, aquele que me ofende, aquele que me agride, aquele que me irrita. Não tem pessoas que irritam a gente? Só de olhar pra gente, a pessoa irrita a gente. Por que isso acontece? Eu tive uma pessoa assim, encontrei uma pessoa assim na minha vida. Eu cheguei para trabalhar em outra cidade. Falei, vou sair de Juiz de Fora para trabalhar em outra cidade. 2 semanas depois, chegou uma pessoa, quase que eu falei o nome. Chegou a pessoa para trabalhar comigo. Quando eu olhei para ela, eu me irritei. É uma irritação que começa aqui, e aí você já fica irritado, e aí sua cara já fica irritada. E Deus é tão perfeito, colocou ela de frente comigo, assim, na mesa. O dia inteiro, 8 horas por dia, olhar para ela, irritado. Ela olhava para mim, eu me irritava mais ainda que ela. Porque eu não tinha nada com isso, o negócio era eu. Não conversava com ela. Passei 3 anos. 3 anos. Eu esqueci de contar o mais importante. Um dia, eu estava indo para essa cidade, o carro dela sofreu acidente. O carro que ela estava na frente sofreu acidente. E eu ia fazer uma palestra sobre perdão. Eu ia trabalhar na cidade durante o dia, de noite eu ia fazer uma palestra sobre perdão. E aí eu fui, passei, vi que era ela, falei, bem feito. Fui. Quando eu andei uns 3 quilômetros, eu falei, eu vou falar sobre perdão. Volta ou não volta? Vocês já tiveram esse dilema?
Nossa, gente, é horrível. Volta ou não volta? Volta ou não volta? Aí acelerava para ficar mais longe, para não dar tempo de voltar. Volta ou não volta? Voltei. Falei, te vi. Tá precisando de alguma coisa? Acabou a vontade, né? Você me dá uma carona que eu vou dar aula lá e estou atrasada. Entra aí, olha aqui, vamos viajar junto, né? Vamos viajar. Falei sobre perdão naquela noite, naquela cidade, na cidade de Barbacena. Quando eu cheguei no hotel para dormir, que eu ia ficar uns 2, 3 dias lá, que eu trabalhava, eu falei assim, eu não posso fazer isso. Eu não posso ser hipócrita de falar sobre perdão e olhar para essa moça que nunca fez nada comigo. Ela nunca fez nada comigo nessa encarnação. Na encarnação passada ela fez. Estava registrado no meu perispírito o mal que ela me fez. Eu peguei o mal que ela me fez e descontei no mal que ela não fez agora dessa vez. Né? Olha a confusão que a gente faz, mas foi assim que eu fiz. Comecei a orar naquela noite. 3 anos. Era eu, ela e Jesus no meio. Depois de 3 anos, Jesus falou assim, agora é você e ela. Pasmem. Hoje ela é minha melhor amiga. Eu convidei para ela trabalhar comigo várias vezes. E pasmem 2 vezes. Eu já estou criando confusão com outra pessoa. Já estou criando mais uma confusão. Mais uma. Já olhei para a pessoa, já me irritei. Mas agora eu já estou mais educado. Então eu já comecei a rezar antes que a coisa cresça. Entendeu? Eu já estou rezando. Jesus falou, agora não vai ser 3 anos não, meu filho. Vou te dar 1 ano. Reza durante 1 ano para você resolver essa situação. Porque seu tempo está chegando. E você imagina você desencarnar com confusão que você criou aqui. Você vai encontrar o que lá em cima? Confusão com você mesmo. Então a gente precisa trabalhar o bem e não deixar que o mal tome conta de nós. O mal não pode tomar conta de nós. O bem veste sandália do silêncio e o mal veste o tamanco do barulho. Então a gente precisa expressar esse bem. O caminho do bem que Kardec propõe, que Jesus propõe, é o caminho que todos nós podemos fazer. Tanto é que Kardec vai perguntar aos espíritos como é que se reconhece, todo mundo sabe essa também, como é que se reconhece o verdadeiro espírita. E eu fico imaginando assim, a bondade desses espíritos, né? Porque eles falam assim, pelo esforço em domar as suas más inclinações. Ele não fala assim, você tem que domar tudo de uma vez só, porque às vezes a gente quer domar tudo, eu vou resolver tudo nessa encarnação. Pode deixar que eu resolvo tudo. Amanhã já estrambelhou tudo de novo. Pega uma coisa e vai trabalhar essa coisa. Pega uma coisinha só, fofoca. Pega fofoca. Pega fofoca. Hoje eu fui chamado por uma colega de trabalho e falei assim, tem uma fofoca para te contar e eu estou me esforçando para não ouvir. Porque é verdade, é pura verdade. Eu estou me esforçando para não ouvir. Sabe por quê? Porque eu tenho um problema sério. A pessoa fala assim, vou te contar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém. Aí é que eu tenho vontade de contar. Porque a pessoa conta, falando para não contar, aí que eu quero contar mesmo. Aí ela chegou e eu estou me esforçando. Falei, não, mas agora eu não posso. Mas é uma fofoca quente. Falei, entra aqui agora. E me conta. O que é isso que você está dizendo? Então a gente é tentado o tempo todo. Aí, obviamente, eu saí daquela fofoca e fui para onde? Contar para o outro imediatamente. Nossa, você não sabe o que está rolando lá. O negócio está lá feio. Lembrei que eu tinha palestra de noite. Falei, me perdoe, esquece tudo que eu falei. Me desculpa, meu anjo guardião, fica perto de mim que eu preciso de você hoje. Desculpa, não vou fofocar mais. Pega uma coisa e começa a trabalhar essa coisa. Se esforce, eduque. Eu ofendo as pessoas. Hoje eu não vou ofender ninguém. Eu falo demais, eu retruco. Hoje eu não vou retrucar. Vai fazendo assim devagar. Ninguém é super-herói. E Jesus não quer nenhum super-herói. Ele quer irmão que vai galgando cada um do degrau da evolução. Devagar, com calma, mas não pode estacionar. Não pode estacionar. Kardec está aí para nos auxiliar. E Jesus para nos mostrar o roteiro. É este roteiro, é este caminho do bem que a gente deve esperar. É essa situação momentânea que a gente está vivendo que a gente deve aproveitar. Talvez a gente não consiga ser o melhor cristão, mas também a gente não é o pior.
Talvez a gente não consiga resolver todas as nossas dificuldades, mas pelo menos algumas. Quem começa na doutrina espírita depois de aproximadamente 2 meses já pode se considerar espírita, desde que ele queira. Porque ele vai ouvir, ele vai ver exemplos, ele vai poder participar, ele vai poder se integrar, ele vai poder trabalhar, ele vai poder sintonizar com a casa. Toda vez que eu venho aqui, e toda vez que vocês forem em qualquer casa de Eurípides Barçanufo, e eu não estou fazendo, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo nada de nada, é só sensação e sentimento. A vibração que a casa de Eurípides tem é impressionante. Todas as casas de Eurípides que eu já fui, inclusive em Sacramento. O tamanho desse espírito que a gente não tem dimensão da grandeza deste homem, que vive pouquíssimo, 30 e poucos anos, 38 anos, e deixa esse legado, e quando desencarna se preocupa conosco, espíritas, e cria o hospital, exatamente para nos receber, aqueles espíritas que tiveram todo o conhecimento e não fizeram. Tiveram tudo que podiam ter e não fizeram. Nós temos hoje a grandeza deste evangelho, a grandeza da doutrina espírita, a bênção dessa casa que nos recebe e nos motiva. Então que a gente possa realmente entender isso e que a gente possa realmente viver isso. Como ela, Maria, a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, sempre foi, na literatura, nos evangelhos, ela sempre foi aquela mulher que se apresentava frágil. Mas Maria se apresenta forte. Se apresenta forte na hora que vê Jesus lá na cruz. E ela apoiada apenas de algumas mulheres e um discípulo apenas, João. Todos os outros haviam debelado. Todos os outros correram. Talvez de medo, talvez de insegurança, talvez de não saber o que pudesse acontecer com eles. E ali estava aquela mulher forte. Do lado de outras 2 mulheres também sofridas, porque os seus filhos também estavam na cruz. De um lado estava Dimas, de outro estava o outro. 2 ladrões e Jesus. E Maria ali, com aquelas 2 mulheres. Ela olha para o seu filho e pergunta mentalmente: que fizestes com você? Te conheço desde que estava no meu ventre. E tu sempre foi uma criança do bem. Tu sempre foi um homem de bem. Tu sempre trouxeste o amor. O que a humanidade fez contigo? Ela não tinha dimensão de quem era Jesus. E quando ela olha aquele filho cravado na cruz, ela reconhece que ali estava o Messias. Ali estava o Filho de Deus. Jesus, no auge do seu sofrimento, pede a João que considere a Maria a sua mãe. Era uma lei da terra. Se a mulher ficasse sem filhos e viúva, e sem filho homem, ela era jogada ao vento. E ali naquele momento, Jesus sofrendo, se preocupa com ela. João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Ali ele consagra e transmite para João aquele sentimento de fidelidade, de maternidade e de fidelidade. E aí Maria entendeu que Jesus era o Messias. Sai dali sofrida, com dor, sem nenhuma condição emocional nem psicológica, porque o seu filho foi colocado ali injustamente. E ela tira disso a sua maior força. Combina com João de que eles iriam abrir uma casa de atendimento aos necessitados. A casa do caminho. Ficava no alto de uma montanha, à beira de um mar. Da vista da janela se viu o mar. Batiam na sua porta toda hora, estrupiados, leprosos, obsediados. E ela abria a porta e os atendia. Meu filho, o que eu posso fazer por ti hoje? E cuidava das feridas da alma e das feridas do corpo. Passaram-se o tempo. Uma noite, Maria estava a observar o mar.
Já estava entardecendo. A lua expandiu no céu quando bate a porta. Mas antes de bater a porta, ela estava pensando: ninguém vem acariciar o meu coração. Toda hora sou eu que tenho que doar. Bate na porta. A escuridão, o penubre, ela não vê quem é. E ela então diz a mesma frase que ela estava acostumada: vem, meu filho, entre. O que eu posso fazer por você? E a voz do lado de lá da porta fala: hoje meu pai quer que você esteja nos seus braços. Venho buscar-te hoje. Aquela voz soou no seu ouvido. Era uma voz conhecida. Quando ela olha, é ele, Jesus. Havia vindo buscar a sua mãe. Meu filho! Ela se ajoelha nos pés de Jesus e narra Humberto de Campos, em Boa Nova, através de Francisco Cândido Xavier, que o Messias, o Nazareno, aquele que nos trouxe a liberdade, carrega a sua mãe no colo. Ela desencarna, mas ela tinha uma vontade. Antes de desencarnar, ela queria passar por todos os caminhos que Jesus havia passado. E ela sai caminhando mentalmente e se depara numa galeria com mais de 500 cristãos presos para serem devorados por fera. Ela se vê tocada na sua alma, porque eles iam morrer pelo seu filho, que era a representação do amor. Foi quando ela viu uma jovem e sopra no ouvido da jovem: canta, minha filha, canta o hino de louvor à vida. A jovem não sabe explicar porquê. Começa a cantar. É seguida por aquela multidão, naquela cantoria de amor. Os portões se abrem. As feras atacam aqueles cristãos. Nenhum deles sentiu nenhuma dor. Todos foram retirados pela força de Maria do seu corpo antes de desencarnar. E ela adentra o mundo espiritual. Um coro de bênçãos a recebe, porque ela havia se tornado um homem de bem, seguindo Jesus, que era o seu filho. Muita paz e muito obrigado. É na bela dupla de estrelas que o Natal se anuncia. Precedendo a de Belém, a primeira foi Maria, Alta de Souza. Então, minha gente, vamos para o passe. Agradecemos ao Eduardo, e ele pode ficar convicto de que nós não deixaremos você. Você virá sempre. Não pode ser todo mês, porque não pode. A gente tem que ter entendimento, mas de 2 em 2 meses, pelo menos. Então, minha gente, vamos para o passe. Convidamos os nossos irmãos que se posicionem para o passe. Nós vamos diminuir a luz para favorecer a nossa concentração. E depois da prece, o coral irá sustentar o ambiente com as canções preces.